esporte de luxo deste domingo, último domingo de setembro, deste dia 30. Um grande espetáculo, uma grande festa do futebol brasileiro. Aqui no Maracanã, o templo do futebol tricampeão, não é? Dos grandes momentos do futebol tricampeão, onde luziram gerações de estrelas que deram tantas alegrias ao torcedor do Brasil. Estamos no Maracanã, você já percebeu. E o Maracanã numa tarde de realmente esplendor. São 16 horas e 58 minutos, um clássico do futebol carioca dentro do Campeonato Brasileiro, primeira fase, 1990. Muita rivalidade de parte a parte, mas muita festa, como só o carioca sabe proporcionar. Clube de Regatas do Flamengo, do Grupo B, e Botafogo de Futebol e Regatas do Grupo A, fazem o grande espetáculo que você vai curtir ao vivo no Show do Esporte deste domingo, aqui pela Rede Bandeirantes, direto do Maracanã. Um clássico trabalhado durante toda a semana para motivar a reabilitação, a redenção do futebol carioca junto à torcida guanabarina. Já já a gente dá detalhes para você, porque o Olivério Júnior já tem a formação de Flamengo e a constituição do Botafogo para este grande clássico dentro do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Olivério. Boa tarde, um forte abraço a você, Marco Antônio, e aos amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. O Botafogo, que tem até agora uma campanha com 7 jogos, uma vitória, 2 empates, 4 derrotas, é o 8º colocado do Grupo A com 4 pontos ganhos ao lado do Vasco da Gama. Marcou 3 gols. Sua artilharia não é boa, é igual a do São José, que só está à frente a do Vasco da Gama neste campeonato, que só marcou 2 gols até aqui. Sofreu 6 gols o time do Botafogo. Botafogo traz a campo o número 1, Ricardo Cruz. 2, Paulo Roberto. 3, Gilson Jader. 4, Wilson Gotardo e meia dúzia, Renato. 5, Carlos Alberto. 8, Luizinho. 11 de Jair e 10 para Carlos Alberto Dias. 7, Vivinho e 9, Valdeir. O técnico é Valdir Espinosa. Já a equipe do Flamengo tem uma campanha com 7 jogos, também uma vitória, 4 empates, 2 derrotas. O Flamengo tem 6 pontos ganhos. Ao lado do Fluminense, é o 7º colocado do Grupo B neste campeonato. Marcou 8 gols. É também o 7º melhor ataque do campeonato, junto com o Grêmio de Futebol porto-alegrense. Sofreu 9 gols até agora. O Flamengo tem Zé Carlos, número 1, Josimar, 2, Vitor Hugo, número 3, 6, Rogério e 4, Piá. Número 5 é Júnior, 8, Ailton e 10, Délio. À frente tem 7, Renato, 9, Gaúcho e 11, Zinho. O técnico é Jair Pereira. Árbitro da Federação Carioca, Luiz Carlos Félix, com os auxiliares José João Loureiro e Dilermando Sampaio. Estão aí, portanto, para os amigos do Show do Esporte, as primeiras informações do Olivério Júnior aqui no Maracanã. A gente dizia que hoje é uma jornada de luxo, e sem exageros, porque é um grande clássico carioca, Flamengo e Botafogo, que sintetizam todo o carisma do futebol moderno carioca. Claro que temos o Vasco da Gama, claro que temos o Fluminense, grandes clubes, grandes estruturas do futebol, mas nessa ligação direta com o coração do torcedor, acho que de uns tempos para cá, Flamengo e Botafogo sempre mexeram mais. E tenho observado nesse domingo aqui no Rio que a partir deste clássico, a organização do futebol carioca, pelo menos das torcidas, dos clubes, essa organização quer motivar de novo, remotivar o torcedor com relação ao seu reencontro com o futebol. As torcidas fizeram movimento no Rio de Janeiro, um público de mais de 80 mil pessoas no Maracanã, há apostas paralelas, há uma taça aí com o nome do Gerson, né? Que foi um grande jogador do Flamengo e um grande jogador do Botafogo, que vai ser homenageado com o nome da taça para o vencedor desta partida. O Olivério tem detalhes. Tá aqui, eu combinei com o Renato. Renato, vai para a aposta então com o Emil? Tá feita a aposta, eu acho que é válida, promovemos bastante o jogo também. Se eu perder, ele pode cortar meu cabelo. Agora, se eu ganhar, vou tirar a peruca dele e vou cortar com a tesoura. No ar. Você vai tirar a peruca dele no ar? Lógico, no ar, se ele deixar. Inclusive, tô com a luva lá para não pegar pior. Tá legal. Tá aí, portanto, seu Emil, eu havia combinado com o Renato e também com o senhor. A aposta é o seguinte: no final do jogo, quem perder, perde o cabelo.
Ele me disse que o senhor perde a peruca e ele vai perder o cabelo, ele corta, se for possível, até diante de uma câmera de televisão. E eu também, eu vou cortar diante de uma câmera de televisão, que eu quero cortar o cabelo do Renato. Então vamos fazer assim, se o Botafogo perder, eu venho aqui. Se o Flamengo perder, nós vamos lá. Exatamente, tá combinado. Tá legal, tá aqui o técnico Valdir Espinosa, do Botafogo. Você armou um esquema, você tem 4 jogadores no meio campo, né, Valdir? E eu acho que essa sua volta pro Botafogo trouxe aquele carisma de vencedor e de amigo da torcida e dos jogadores, não? Isso é importante, até em termos da aposta, tem que medir o cabelo do Renato com a trena. Vamos com a trena, fazemos com a trena. Pra ver o tamanho do cabelo que vai ficar no vestiário deles. É importante, eu acho que o Botafogo ter consciência da importância de uma vitória e principalmente arriscar, né? E arriscando ele tem possibilidade de vitória. Para isso a gente vai lutar. O Zico vai comentar esse jogo e você dizia o seguinte, é bom ele lá em cima, sentadinho, porque ele aqui embaixo complica, né? Graças a Deus que eu sei que ele está lá em cima, que se ele estivesse aqui embaixo ele ia ver essa camisa jogando no clássico, ia querer entrar e complicava o bicho. Aí, portanto, o técnico Valdir Espinosa, Marco. Tá certo, e o Oliveira já antecipou realmente, com muita satisfação, um privilégio para os amigos da Rede Bandeirantes nesta jornada esportiva, a presença, dando muito prestígio, muita força e muita importância a essa transmissão do grande Zico, que começou aqui na preliminar, jogando pela equipe de Masters do Madureira, frente à equipe de Masters do Stuttgart, da Alemanha, disputando uma taça do Jornal dos Esportes. E o Zico não podia, claro, pegar na bola, porque o estádio já caiu. O Zico fez 2. O placar foi de 4-2 para a equipe do Madureira. E se o Zico é o rei, o Maracanã é o seu castelo. Você se sente assim, Zico? É uma emoção diferente, mesmo a essa altura, né? Participando de tantas festas como estas, de seleções e tal, mas jogar no Maracanã é sempre um toque diferente na sua sensibilidade, não? Boa tarde. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, Oliveira, amigos da Bandeirante. É um prazer realmente estar de volta, poder assistir um espetáculo tão bonito, de grande tradição. Ô Zico, Oi? parabéns aí pra você, né, voltar. Você só não podia ter parado. Acho que você tinha que estar aqui conosco. E eu sei que você vai estar de coração, vai tudo, mas era fundamental você estar aqui, a tua presença aqui dentro desse campo. E se eu estivesse no Flamengo, você não tinha saído, não. Tá bom, Jair, obrigado. Mas aí dizendo, é um espetáculo maravilhoso. É lógico que agora nós estamos aqui trabalhando, o coração sempre será rubro-negro, mas eu torço para que você faça um grande trabalho e tenha sucesso na partida de hoje e que o amigo da Bandeirante possa ver um grande espetáculo. Obrigado, um abraço, felicidade. Está aí, portanto, o técnico do Clube de Regatas do Flamengo, Jair Pereira, quando começa o grande clássico aqui no Maracanã, que você curte ao vivo pela Rede Bandeirantes. As duas equipes encetando uma reabilitação tremenda neste Campeonato Brasileiro, primeira fase, você sabe. Botafogo empatou com vitória 0-0 e venceu o clássico com o Fluminense 1-0. O time do Flamengo derrotou o Vasco por 1-0, empatou com o Santos na Vila e empatou no último domingo, no último sábado aqui no Maracanã, você viu, com um dos líderes do Campeonato Brasileiro, com o Atlético Mineiro, pela contagem mínima. Vejamos agora neste grande clássico, Maracanã de casa cheia, uma moldura extraordinária para um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Oi, Marco. Boa tarde, Simone. Tudo bom? Boa tarde pra você, pro Zico e pro Oliveira também. Tá super bonito de ver daqui essa imagem do Maracanã. Tomara que a gente possa ver mais, com mais frequência nos jogos do Campeonato Brasileiro, uma imagem como essa. A gente vai estar aqui junto com vocês neste jogo, acompanhando os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, no Pacaembu, Corinthians 1, Internacional 0, gol de Paulo Sérgio. No Canindé, Portuguesa 1, São José 0, gol de Arnaldo. E nas Laranjeiras, Fluminense 1, Bragantino 0, gol de Edmilson. Portanto, já temos 3 gols já nesta rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, Marco. Muito bem, Simone. Vamos acompanhar então atentamente toda a movimentação do placar desta rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Vivinho. É a primeira chegada do Botafogo junto à linha de fundo. Ele conseguiu evitar a saída. Um bom recuo. Carlos Alberto Santos chegou na dividida com ele, Júnior. E a tentativa do Zinho de sair. Já estava interrompida a progressão do Flamengo com a falta marcada contra a equipe rubro-negra. O juiz está marcando uma obstrução, 2 lances, um jogo perigoso em cima do comandante de ataque gaúcho do Flamengo. E para a cobrança, o lateral Paulo Roberto. Ele deixou para o Carlos Alberto, que girou aqui pela esquerda, recebendo para armar o Renato.
Renato, lateral esquerdo do Botafogo, está marcando o Renato, ponteiro direito do Flamengo, que fez aquela aposta com o vice-presidente de futebol do Botafogo, né? Se o Flamengo perder, o Renato vai cortar as suas melenas. Estão cumpridas, hein? E se o Botafogo perder, o vice-presidente de futebol do Alvinegro perde a sua peruca. Ele disse que não tem complexo nenhum e que fez isso para promover também, para ajudar a promover esse espetáculo, e deu certo, né? Maracanã está belíssimo. Oi, Mar. Uma tarde sem sol, de temperatura agradável, 23 graus, tudo realmente sob medida para um grande espetáculo para o amigo da Rede Bandeirantes. Simone. No Canindé já o empate. Em São José fez o seu primeiro gol empatando com a Portuguesa. Gol de Amauri. Portanto, no Canindé, Portuguesa 1, São José 1. E os amigos de todo o Brasil podem continuar chamando os telefones do Show do Esporte, dizendo: vai dar Santos empate ao Grêmio. No jogo que transmitiremos ao vivo amanhã às 21h30 no Desafio, com Luciano do Vale, Mário Sérgio da Atena e o Gilson Ribeiro, lá da Vila Belmiro, em Santos, amanhã, 9h30 da noite. Armação do Botafogo. Veja o Carlos Alberto Dias tocando ali para o corredor central. Veio deslocado aqui para buscar o Valdeir na esquerda. Foi desarmado pelo Josimar. O Renato está isolado contra a marcação da zaga do Botafogo. Wilson Gotardo de cabeça. O Carlos Alberto recuando para o Gilson Jader. E a galera do Fogão gosta. Carlos Alberto. Botafogo tem dois Carlos Alberto, o Dias e o Santos, né? O Dias joga ali pela posição de volante na esquerda. E o Carlos Alberto Santos, um frentista, né? Protegendo ali a frente da zaga. Primeiros 4 minutos de primeiro tempo aqui no Maracanã. 0-0. Flamengo e Botafogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Nesta quarta-feira, eleições, governador 90. Tudo sobre as eleições, sobre a apuração, com a grande equipe de jornalismo da Rede Bandeirantes. Fique ligado. Olha o Renato no ar ganhando do seu xará, mas a cobertura está ligada do Wilson Gotardo, chamando para o trabalho o Ricardo Cruz, o goleiro alvinegro. Esse é o Gilson Jader, o zagueiro central. Tem o Paulo Roberto à direita. Paulo Roberto já esteve no futebol há algum tempo, né, no futebol paulista, defendendo o Santos. Ele que veio lá do Rio Grande do Sul, onde jogava pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E alimenta ainda esperanças de ser bem observado pelo Paulo Roberto Falcão, o técnico da seleção brasileira. Está deslocado o Dejair lá pela meia direita, alimentando o ataque do Botafogo. Esse é o Carlos Alberto Dias. Renato desce bem pela esquerda, Josimar está em cima dele. Está bem fechado o Flamengo, Júnior. O pessoal ficou reclamando ali um toque na mão esquerda, mas a bola ficou no terreno, ganhou efeito. E foi bola na mão e não mão na bola, hein, Zico? É, exatamente, Marco Antônio. Ele foi dominar a bola, ela resvalou um pouco, mas tocou na mão. Não houve intenção nenhuma dele desviar a bola. Portanto, no meu ver, não foi pênalti. E deu para observar na tomada aqui da Rede Bandeirantes, foi um susto que o Júnior levou, né? Ele olhou espantado para o juiz e falou: não, pode seguir, que eu vi que foi sem querer. 5 minutos de primeiro tempo aqui no Maracanã. Hoje, Marília Gabriela cara a cara com o Clodovil. Aqui na Bandeirantes, fique ligado. Estão desfalcando hoje as duas equipes. Do Botafogo, Berger com uma contratura muscular e o Washington também contundido. Do Flamengo, Fernando, Bobô e Wildemar contundidos. Zanata, que perdeu a posição para o Josimar na lateral direita. E o Nelsinho, que não está bem tecnicamente, mas que ficou no banco de reservas depois de alguns bons treinos essa semana. Detalhe curioso, o técnico do Botafogo, Valdir Espinosa, está fazendo o seu primeiro jogo contra o Flamengo depois que retornou ao Botafogo. Ele saiu do Botafogo, os senhores sabem, depois de reconquistar o Campeonato Carioca, que escapava há 21 anos do Fogão, né? Foi para o Flamengo e agora retorna para o Botafogo e cumpre a sua primeira partida, o seu primeiro clássico contra a sua ex-equipe. Aí ele conhece todo mundo, né? Compensação, todo mundo sabe o jeitão dele também, né? Júnior. Oi, Marco Antônio. Simone. Nas Laranjeiras, já mais um empate também. O Bragantino fez o seu primeiro gol. Gol de Barbosa. Fluminense 1, Bragantino 1. Uma honra, portanto, e a torcida aqui festeja o empate do Bragantino, claro, né? Tá jogando o Flamengo, tá jogando o Botafogo e o Fluminense começa a entrar bem. E o Náutico também aqui
acusando o placar eletrônico do Maracanã, está perdendo de 1-0 para o Náutico. Aqui em São Januário. O Rio hoje tem 3 partidas, né? Fluminense e Bragantino, que foi transferido por questão administrativa pela CBF aqui para o Rio de Janeiro. O Vasco e a equipe pernambucana do Náutico. E este grande clássico, Flamengo e Botafogo. Tudo isso aqui no Rio, na cidade maravilhosa. Olha o Júnior cobrindo lá o Piá. Acomodando aqui, tranquilizando pelo Vitor Hugo. Tá aí o zagueiro central. Você viu aqui no fundo do seu vídeo o Josimar pedindo o recuo pro goleiro, né? Mas o Vitor falou, não, vamos pra frente que atrás vem gente. Tá aí o Renato. 2 em cima dele, hein? 2 em cima dele. O ponteiro recuado, Dejair, que faz um falso ponta ali pelo meio de campo do Botafogo. E o lateral, Renato. Olha o Zinho. Trabalha com o Ailton. O Ailton carrega 8, mas joga como se fosse um 5 sempre, né? Você já percebeu pelas transmissões da Rede Bandeirantes. Olha o Zinho. Trabalha bem com o Renato. É boa a tabela dos ponteiros do Flamengo. O Renato do Botafogo encostou auxiliado pelo Wilson Gotardo. E o Flamengo ganha um lateral aqui pela ponta direita. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Olha o Gaúcho. Ficou ali no agarra-agarra, no encosta-encosta com o Wilson Gotardo. O juiz achou que foi tudo legal, deixou seguir e ficou a reclamação de parte a parte, né? O Gotardo falou, ele fez em mim, o Renato, não, foi ele que me fez. E no fim não deu em nada, porque o goleiro do Botafogo, o Ricardo Cruz, ficou com o troco, né? O Renato tentou fazer o raio-x ali sem bola. E, se não me engano, acho que foi o Carlos Alberto que não deixou ele passar e ele pediu o pênalti. Agora você nota, Marco Antônio, que as duas equipes têm esquemas totalmente diferentes. O Flamengo mais fixo na frente, com o Renato mais pelo lado direito, o Gaúcho no meio, o Zinho lá pelo lado esquerdo. E às vezes caindo o Nélio. O Botafogo é um time que se movimenta mais na frente. Os 4 homens de frente praticamente não tem posição fixa. O Carlos Alberto, o Valdeir, o Vivinho e o Dejair, que é um jogador de meio, mas chega muito bem ali na frente. Oi, Marco Antônio. Simone. Em São Januário, Vasco 0, Náutico 1, gol do Barros. É isso aí. O Zico está aqui com você, conversando com os amigos da Rede Bandeirantes, traduzindo este grande clássico. Ele que conhece profundamente este espetáculo aqui no Maracanã, lá de dentro, né? Quantas vezes enfrentou o Botafogo, não, Zico? E eu tava com saudade de ver o Maracanã com um público tão bonito. E a gente tem que parabenizar aí o Renato e o Emil Pinheiro, que promoveram muito bem esse jogo de maneira sadia, sem provocações, e isso fez com que o povão viesse aí ver. Olha o Botafogo, olha que chegada, onde o empurrão, penalidade máxima, penalidade máxima. Aqui para mim não ficou a menor dúvida quando chegou por trás o quarto zagueiro Rogério do Flamengo. Foi o Vitor Hugo também, pegando por trás. Quando penetrava no corredor central para dominar de frente para o crime, o Valdeir foi derrubado na grande área e o juiz Luiz Carlos Félix não teve dúvidas. E com a sua opinião é importante agora. Um contra-ataque muito bem feito pelo Botafogo, uma bola roubada. O Luizinho meteu muito bem para o Valdeir, ele tocou na frente, ganhou do Vitor Hugo e estava na cara do gol. E o Vitor Hugo não teve outra alternativa senão fazer o pênalti. Ao meu ver, pênalti claro. Tá certo, eu tenho que consultar também o meu companheiro Olivério Júnior, que está lá à beira do gramado, vendo de pertinho o lance. Olivério. O pênalti foi indiscutível. Os jogadores do Flamengo até agora tentam fazer uma pressão. O Renato está discutindo bastante, mas o Vitor Hugo foi até infantil no lance. Ele foi visando o corpo do jogador. Ficou fácil para o Luiz Carlos Félix pegar, porque ele via na diagonal. Ficou bem caracterizado o lance, porque o Vitor Hugo ficou quase que de lado para ele. Deu para observar o jogador do Flamengo puxando o jogador do Botafogo. Tá certo, o amigo da Rede Bandeirantes está vendo o Renato Gaúcho conversar com o juiz, claro. A sua cabeleira está a prêmio, né? Está defendendo não só o Flamengo, como a sua vasta cabeleira, né? Está lá o Renato e recebe o cartão amarelo, chiou muito. E o Luiz Carlos Félix mostra o amarelinho para o Renato, número 7 do Flamengo. É ele mesmo, né? Ou foi o Zinho? Não, foi cartão pro Renato, que não tem nenhum cartão até o momento. Esse é o seu primeiro amarelo. Tá certo. Paulo Roberto, lateral do Botafogo para cobrança. Vamos acompanhar, ele ajeita a bola na marca da Cal. 11 minutos e 50 do primeiro tempo. O clássico no Maracanã, ao vivo aqui pela Rede Bandeirantes. 0 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. O Botafogo tem uma penalidade máxima.
Deixa o juiz. Vamos ver quantos jogadores invadem na hora da cobrança. Tá certo. Vamos acompanhar o detalhe lembrado pelo Zico. Veja o árbitro Luiz Carlos Félix se dirigindo ao goleiro Zé Carlos, chamando a sua atenção para que não se mova antes do tiro da linha fatal. Conversa com o lateral Paulo Roberto, este número 2 do Botafogo. Tem chance o Fogão de abrir a contagem no clássico aqui no Maracanã. Correu Paulo. Defendeu Zé Carlos. Uma defesa de cinema. Deixa a festa, deixa a festa, deixa a festa. Rubro-negro no Maracanã. Paulo Roberto bateu a meia altura no canto direito. Voou firme Zé Carlos, espalmou a bola contra o solo. No rebote, complementou pela linha de fundo. O ataque do Botafogo é tiro de meta para o meio e vai sair mais um cartão amarelo desta feita para o jogador Ailton, número 8, Olivério. Olha, o Zé Carlos vive 2 instantes nesse Campeonato Brasileiro. O primeiro, quando o time não começou bem, ele foi fortemente criticado, a torcida do Flamengo pediu a sua saída. E agora, pelo menos 40 mil torcedores, mais ou menos a torcida do Flamengo nesse jogo, pelo que a gente pode observar, a nível de arquibancada, a nível de preenchimento de espaço, estão gritando o seu nome e comemorando a importante defesa. Agora que os jogadores do Flamengo secaram a vida do Paulo Roberto, tentando ganhar tempo, fazendo com que o jogador ficasse nervoso, isso sem dúvida alguma colaborou no pênalti batido pelo lateral do Botafogo. Zico, este é o típico lance que tem efeito contrário, né? Poderia derrubar uma equipe e na defesa do goleiro pode trazer para aquela que era a vítima um alento maior para enfrentar o jogo, né? Dá uma motivação muito grande para a equipe, principalmente. Eu acho que os jogadores do Flamengo não tem que reclamar. O Ailton cometeu uma infantilidade, já teve o pênalti, o goleiro já defendeu. Por que ele tem que ficar reclamando com o juiz para levar um cartão amarelo bobo? Vamos lá, Marcos. Olha o Renato. Ai, se o ponteiro direito Vivinho chegasse a tempo, não valia, né? Porque o Bandeira que corre lá do outro lado já marcava a posição irregular do ponteiro do Botafogo e se antecipou a bola enviesada, rasteira do lateral Renato. Mas é um lance importante. O Zé Carlos fez uma bonita defesa, o Paulo Roberto bateu a meia altura e na recarga quase que o Gotardo ainda bota a bola para dentro do gol. Mas o Flamengo continua mal na saída de bola e foi isso que ocasionou o contra-ataque que deu condições do Botafogo ter a vantagem do pênalti que acabou com a defesa do Zé Carlos. Olha o Zinho aprontando. Pegaram claramente o Júnior ali. Foi o ponteiro canhoto de Jair, falta. E o Luiz Carlos Félix conversa com o ponteiro canhoto de Jair, chamando verbalmente a atenção do ponteiro alvinegro, que pegou ali o pé de apoio do meio-campista flamenguista. Oi, Marco Antônio. Simone. No Canindé, a Portuguesa desempata o jogo. Gol de Wagner Mancini. Portanto, Portuguesa 2, São José 1. E lá em Goiânia, no estádio Serra Dourada, Palmeiras fez o seu primeiro gol. Gol de Careca. Goiás 0, Palmeiras 1. Ô, Marco Antônio, no jogo Flamengo e Atlético, eu estava em casa, vendo pela televisão o Juarez, ele falava daqui da cabine, né? Quando a torcida do Flamengo gritava que a cabine parecia que ia balançar. E eu estou confirmando isso aqui agora, no momento da defesa do Zé Carlos, do pênalti, a torcida toda gritando, meu Deus, essa cabine parecia que nós estávamos pulando carnaval. A gente vai pedir para o seu Tete Afonso no próximo jogo providenciar aqui um cinto de segurança, igual aqueles de avião, né? Para trabalhar aqui na cabine. Porque realmente a cada vez que a torcida que está aqui sobre a cabine se manifesta pulando, treme tudo aqui. 0-0, você sabe, o Botafogo já perdeu um pênalti chutado pelo Paulo Roberto. Esse que foi pintado lá no fundo pelo Nélio, hein? E foi em cima para a recuperação, pediu a falta o jogador do Flamengo. O juiz disse que foi legal, saiu com ela o Paulo Roberto. É o momento do Flamengo tentar atacar por aquele lado, porque normalmente quando um jogador perde o pênalti, o lado emocional dele cai um pouquinho até ele se reestruturar na partida novamente. Aí o Zico. Tá chegando o Carlos Alberto Santos. Esse é o Luizinho. E a bola virada para o Renato. É o Botafogo tocando bola, procurando o campo de ataque. No mano a mano com o Josimar. Renato teve que recuar. Trabalha com o Carlos Alberto Santos. Olha o comandante de ataque, Valdeir. Tá se mexendo bem o Valdeir, hein? Tá aqui pela esquerda, ele vai sendo caçado pelo Vitor Hugo, hein? Mas foi caçado uns 3, 4 metros com o Vitor beliscando o pé de apoio, a deixa. E a falta marcada contra o Flamengo.
É um jogador muito rápido, de grande visão de jogo, se movimenta por todo o campo esse Valdeir e vai dar trabalho ao Vitor Hugo. Só. Bandeirantes, o canal do esporte. Enlatados Perdigão? Então manda. Amanhã, 9h30 da noite, da Vila Belmiro, Santos e Grêmio, ao vivo para você pela Rede Bandeirantes com Luciano do Vale. Aliás, você pode chamar os telefones do Show do Esporte dizendo: vai dar Grêmio, Santos ou empate, para concorrer aos nossos prêmios do Show do Esporte. E o Paulo Roberto, que perdeu um pênalti, veio aqui para a cobrança. Também tem em cima da linha de tiro o Carlos Alberto Santos, mas está mais para o pé direito do Paulo Roberto. Veja, você está percebendo. Está aí o lateral direito, batendo de curva, em cima do Zé Carlos. É tiro de meta para o Mengão bater. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. E nos 2 últimos jogos, o Botafogo levou grande vantagem em cima do Flamengo no Campeonato Carioca de 90. Venceu 2-1 e 2-0. Ah, é verdade. Tem mais esse detalhe. Os 2 últimos confrontos entre Botafogo e Flamengo, vitórias do Botafogo, 2-1 e 2-0. Aliás, se o Botafogo vence essa partida, ele iguala o número de vitórias com o Flamengo, né? Aí eu posso falar de cadeira, porque tive uma felicidade muito grande de um bom período sobre o Botafogo. Nessa época nós tínhamos assim uma diversidade de mais ou menos umas 10 partidas. Conseguimos reverter isso, porque o Botafogo era o único time que tinha mais vitórias na história do Flamengo, em confronto direto. Hoje o Flamengo tem apenas uma a mais. Tá certo. Chegou bem ali o zagueiro central, Gilson Jader, em cima do Renato. O ponteiro do Mengo, que estava deslocado lá no meio, caindo pela esquerda do ataque ao rubro-negro. Júnior. Renato foi e ficou, né? Tá certo o Bandeira, apesar da ira da galera rubro-negra do Mengão. O Renato foi infantil no lance. Ele combateu o Gilson Jader, perdeu a bola e ficou plantado. Quando o Júnior roubou e meteu na esquerda, ele estava parado atrás dos últimos homens do Botafogo. Tá certo o Bandeirinha. Impedimento contra a equipe do Flamengo. Às 19 horas de hoje, ainda no Show do Esporte, compactos para a Rede Bandeirantes do Brasil, Goiás e Palmeiras. E para São Paulo e Rio, Botafogo e Flamengo. Aí o capitão do Botafogo, Wilson Gotardo, tentou trabalhar com o Dejair. Ficou preso numa triangulação de marcação do Flamengo. Tentou levar de calcanhar, mas não deu. Tomaram a bola dele. E agora a perna erguida do Dejair em cima do meio-campista Ailton do Flamengo. Jogo perigoso marcado ali na saída da intermediária rubro-negra. Neste dia 3, quarta-feira, eleições governador 90. Tudo com a equipe de jornalismo da Rede Bandeirantes. Fique ligado. Do primeiro voto depositado ao último voto apurado. Olha que recuo do Renato, hein? Ele vai ficar ali aos trancos e barrancos com o Ailton, reclamando uma entrada no tornozelo. O juiz estava de olho e o Bandeirinha estava próximo, né? Ficaram só na admoestação verbal, né? Por enquanto, cartões amarelos para o Flamengo. Ailton, número 8, e Renato, número 7. Muito bem dados, por sinal. O Renato na hora do pênalti e o Ailton logo após a cobrança do pênalti. Quando já não havia nada mais do que reclamar. O Renato a gente até admite, né? Estava 0-0. Cabeça a prêmio, ou pelo menos cabelos a prêmio, né? Ele fez uma aposta com o vice-presidente do Botafogo. Quem perder, perde a cabeleira. Mas não acredito que seja por isso, não. É que ele é esquentado mesmo e não admite quando as coisas se dão contra. Agora em janeiro, a Copa Pelé, direto de Miami para você. E o Zico vai estar nessa com certeza, não é, Zico? Já comecei a me preparar hoje aqui, né? Que beleza. Poxa, pelo dedo se vê o gigante, né? O que o Zico mostrou hoje. Os aniversários da seleção de Masters já comecem a colocar as barbas de molho. Vem o Flamengo. Veja o Nélio pondo na banguela, levando. Foi agarrado e não havia outra alternativa. Ele está mostrando, veja a camisa. Eu dou prejuízo assim, eu dou prejuízo pro Flamengo, né? Amarelinho aí, né? Tem que sair. Amarelo. Foi para o meio-campista
Carlos Alberto Santos, não é, Oliveira? Ou para o central? Central. Gilson Jader. Pro Gilson, vai receber o cartão agora. Recebeu agora o Gilson Jader, que não tem nenhum cartão, não é jogador pendurado no time do Botafogo, que tem como jogadores pendurados o lateral Renato e também o meio-campista Carlos Alberto Dias. Veja como está encolhido o Botafogo, esse número 9 de costas, esse número 10, está tudo ali da linha média do Botafogo em direção à grande área do Ricardo Cruz. A cobrança, quem sabe, né? O Júnior. Veja onde ele meteu a bola, a pino na pequena área, o Gaúcho ficou só olhando. Saiu firme o Ricardo Cruz e ficou com ela. Bandeirantes, o canal do esporte. Jogo bom, passa depressa, né? 22 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã, lotado, casa cheia, colorido, bonito. Um grande clássico do Campeonato Brasileiro, com equipes do Rio de Janeiro, né? 0 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Você de todo o Brasil pode continuar chamando os telefones do Show do Esporte, dizendo: vai dar Grêmio, empate ou Santos. Jogo de amanhã à noite na Vila Belmiro, 21h30, com transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes, com Luciano do Vale. Comentários do Mário Sérgio e as reportagens do José Luiz da Tena e do Gilson Ribeiro. Amanhã, 9h30 da noite, Santos de Grêmio ao vivo no desafio da Rede Bandeirantes. Fique ligado. Mais uma falta, com um ângulo aberto de 4 passos da linha de fundo. Paulo Roberto para tentativa de criar problemas para o Zé Carlos, né? Eles já se enfrentaram num pênalti. O Paulo Roberto bateu e o Zé Carlos, goleiro do Mengo, pegou. Você viu? Tá aí o Paulo caprichando. No meio do caminho ele carimbou o jogador Nélio, que está ali recuado. Um homem só na barreira e nem precisava de mais. O ângulo era muito apertado, né? E a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de canto para o Botafogo bater. Bandeirantes, o canal do esporte. ...24 minutos do primeiro tempo, 0-0 no Maracanã. O Júnior tirou o escanteio do Paulo Roberto. Olha o rebote para o Luizinho. Recomeça com o Paulo, tentou a tabela. Está muito marcado, foi percebida a intenção da bola de curva do lateral para a tabela. Com o seu meio campista, né? Era o Zinho que estava lá no fundo protegendo a zaga no setor de Piá. Este é o Renato. Foi pego quando arrancava pelo meio-campista Carlos Alberto. E a falta marcada contra o Botafogo. Nélio com Piá. Tá aí o jovem lateral esquerdo do Flamengo. Zinho. Tem o Júnior se quiser. Preferiu o recuo lá atrás para o Vitor Hugo. Agora o Júnior. Comandante Valdeir estava só ali na paquera fazendo o cerca Lourenço em cima do Júnior, né? Josimar, veja como está bem recuado, bem fechado o Botafogo quando o Mengo tem a posse de bola. Por isso o Mengo é obrigado a sempre reiniciar, procurar alguém solto no vazio, sempre atrás, né? O time do Flamengo está se mexendo muito pouco. Fica com o Gaúcho plantado ali na frente dos backs. O Nélio é o que movimenta mais. E o Renato, aquela mania dele de cair lá pelo lado esquerdo, eu acho que no contra-ataque tudo bem. Agora com o time do Botafogo plantado lá, não adianta. E o Flamengo fica sem jogada pelas extremas. O Botafogo bloqueia muito bem. E com isso você anula o Gaúcho, que é um jogador que precisa dessas jogadas de fundo. E o Flamengo até agora, 25 minutos, ainda não fez uma jogada. O Botafogo é um time que se fecha bem, mas quando sai para o ataque, sai com muita velocidade, porque tem jogadores de muita mobilidade no ataque, se movimentam e confundem a defesa do Flamengo. Tá certo, Zico. Aliás, até por isso, o Jair Pereira, técnico do Flamengo, teve que mudar a sua formação tática ideal, que ele tentou contra o Atlético. Veja que bola difícil. Tirou o Rogério. Olha onde está o Renato, né? Contra o Atlético, o Jair Pereira tentou um ataque com 2 pontas ofensivos e o Gaúcho no meio com 3 homens no meio de campo, né? Abrindo mão daquele quarteto de meio de campo com recuo do Zinho. Só que o Renato Gaúcho descia em diagonal, afunilava, deixava sem ponta, né? O Josimar não tinha muita ambição ofensiva, nem tampouco o Zanata, que jogou no primeiro tempo. O Jair teve que reformular tudo para este clássico contra o Botafogo.
e voltou com os 4 homens no meio de campo. Olha que chegada bonita do Flamengo. O Ailton foi dominado ali pelo zagueiro central. Olha o Botafogo puxando o carro. Esse é o Carlos Alberto Dias. Tem por dentro pedindo o Carlos Alberto Santos. Demorou muito e foi dominado pelo Ailton, que voltou auxiliado pelo Nélio. E a falta contra a equipe do Botafogo. E falta um pouquinho mais de mobilidade no teu ataque. Se acontecer isso, teu time vai jogar no futebol ideal que você quer, né? Precisamos se movimentar mais, né? Um jogo muito difícil. Um jogo que o Botafogo está voltando todo mundo. E a gente está muito lento ali atrás. A bola precisa chegar no Gaúcho. Precisa. Então, Zico. Falou que nós dissemos antes, o Gaúcho tem 27 minutos e ainda não tocou na bola. Um centroavante que precisa ser alimentado, porque é um grande artilheiro, que a bola quando chega nele é sempre perigo de gol. E você tendo um jogador como esse tem que criar as jogadas para ele. E o Flamengo até o momento ainda não criou. E o Gaúcho em 41 jogos com a camisa do Flamengo fez 35 gols. Muito bem, você está vendo aí pelas imagens o Renato sempre conversando muito com o Luiz Carlos Félix. Acho isso perigoso, né? Ele já levou um cartão amarelo no comecinho do jogo. Já temos 28 minutos do primeiro tempo, 0-0 aqui no Maracanã, 23 graus no Rio de Janeiro. Paulo Roberto. Capitão Wilson Gotardo. Lateral Renato. Toque de bola do Mengo. Espinosa, apesar do teu time ter perdido um pênalti, manteve a tranquilidade, né? Isso que é importante. Agora nós temos que ter cuidado com essa bola atrasada. O Flamengo está voltando bem. Quando a gente dá 1, 2 toques, eles arrancam em busca da pressão. Então nós temos que ter cuidado nesse sentido. Há uma confiança, mas ela não pode ser exagerada. Já deu para perceber nessas duas entrevistas que os dois treinadores estão se respeitando mais profundamente, né? O Jair disse, não, o Botafogo está se fechando bem e tal, e o Espinosa disse agora, não, o Flamengo está vindo bem, está bem fechado. Ninguém quer arriscar por enquanto, né? Um jogo de xadrez para você aqui no Maracanã pela Rede Bandeirantes. Você vê que nós temos 30 minutos quase, a única bola de gol foi o pênalti, mais nenhuma. 0-0. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Hoje na Bandeirantes, Marília Gabriela cara a cara com Clodovil. Fique ligado. Ataque do Flamengo, todo mundo do Flamengo adiantado, né? O lateral Paulo Roberto está sentindo. Lá no fundo caído. Veja lá a imagem no fundo, a queda do lateral do Botafogo. Olha o Renato pegando, tem condição legal. Ele deixou batido o Carlos Alberto. E a bola acabou saindo desviada. Você viu nessa passagem de imagem a zaga do Botafogo levantando os braços pedindo um impedimento, mas a própria imagem mostrava que toda a zaga do Botafogo dava condição legal para que o Renato Gaúcho prosseguisse na jogada, né? Não houve nada. Eles talvez esperassem que o Zinho fosse fazer um cruzamento, aí sim teriam 2 jogadores do Flamengo em posição ilegal, mas o Zinho muito bem segurou para o Renato, e o Renato fez a jogada individual, mas o Carlos Alberto tirou muito bem para escanteio, que seria um lance perigosíssimo para o Botafogo. Até para não perder tempo, se não der para o lateral Paulo Roberto, número 15, Pingo do Botafogo, que é jogador de meio campo, tem 25 anos, já está no aquecimento. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Está lá o Paulo Roberto, lateral do Botafogo, deixando o campo para ser atendido junto à lateral. Veja o público das Gerais do Maracanã, os geraldinos, né, que ficam de pé, assistindo o jogo de pé. Olha o Gaúcho ajeitando. Que perigo, que perigo, que perigo! Desviada a zaga pela linha de fundo, mas tem que se lamentar mesmo, tem que se lamentar mesmo. Leva as mãos à cabeça o jogador do Mengo. Escanteio para o Flamengo lá pela ponta esquerda, momento de perigo para o Botafogo, Olivério. E o pé salvador foi do jogador Vivinho. A bola entraria no canto direito, ele apareceu e com a perna direita também colocou pela linha de fundo. Agora ia dar confusão, hein? Porque no momento que o Zinho bateu o córner, o bandeira desse lado aqui levantou e ficou com a bandeira em pé de que a bola tinha saído no córner. Quer dizer, o Luiz Carlos deixou seguir e quase saiu o gol. Ah, daí sim. A bola, quando fez a curva do Zinho, o bandeirinha sinalizou, achando que a bola tinha vindo por fora. Por fora. Ia dar.
uma trena Starret inteira para medir, né? Mais de meio metro a encrenca. É que não saiu nada. Lélio tentou o giro. Ele tinha em cima a marcação. Ah, se ele conseguisse, se o Vivinho conseguisse o corte, ele ia ficar de frente para o campo de ataque, com toda a intermediária do Flamengo aberta para sua progressão. E ele é rápido, hein? Mas o Rogério foi muito vivo, porque no momento que ele viu que poderia perder, ele também parou o jogador do Botafogo na falta e a bola poderia passar, mas o jogador não passava não. Oi, Marco Antônio. Diga, Simone. No Canindé, o São José empatou de novo, hein? Gol foi de Henrique. Agora a Portuguesa 2, São José 2. Mesmo mancando em sua perna direita, o jogador Paulo Roberto já voltou pro jogo. 0-0. 32 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes dentro do Show do Esporte. Júnior, tá aí o Zé Carlos. Pegou um pênalti, batido pelo Paulo Roberto logo no começo do jogo. Chegou o Wilson Gotardo, mesmo pressionado pelo Renato. Ele acabou recuando para os braços do Ricardo Cruz. Wilson Gotardo é o capitão do Botafogo. Esse é o Gilson Jader, o zagueiro central. Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Dias. Trabalho lento na subida do Botafogo. Está aí o Carlos Alberto Santos de novo. Capitão Wilson Gotardo, Renato, lateral esquerdo. Dias. Esse é o Dejair. Recomeça o Botafogo. Vem buscar o Luizinho. Santos. Perna erguida contra perna erguida. O juiz achou que ergueu mais a perna. O Zinho, ponteiro do Flamengo. E os dois lances contra a equipe da Gávea. Bandeirantes, o canal do esporte. Enlatados Perdigão? Então manda. Olha o Renato chegando. Sentiu a chance, que bola difícil, porque ela quicou quando chegou no Zé Carlos, hein? Quase você viu pelo gesto do Zé Carlos que ele confirmou a nossa impressão. Fez assim, ela veio picando. Ela dá uma baixadinha 1 centímetro antes, talvez traísse o Zé Carlos, que pegou o pênalti que entrava pelo meio das pernas, né? Coisa de louco. Bola dificílima, ela deu um kick, o Zé Carlos ainda conseguiu defender e o Piá cortou. Agora uma bobeira incrível do Josimar. O Renato veio avançando, ele veio de dar o combate, jogou a responsabilidade pro Zé Carlos, abriu pro Renato chutar. Tem que dar o combate, o perigo de gol era com o Renato. Olha o escanteio do Botafogo, 0-0. No segundo pau a bola, pegou firme de cabeça o Gilson Jader, né? Mas o Zé Carlos já disse hoje que está bem e, acima de tudo, como todo bom goleiro, com sorte, né? No momento, com 10 minutos de jogo, você defende um pênalti, você adquire confiança pro resto da partida. Vou falar em confiança, agora a gente não vai conversar com o Zico, nosso querido Zico, e sim com o nosso secretário. Estamos preparando a Olimpíada para o ano 2000, realmente, Zico? Já foi criada uma comissão, da qual eu vou estar presidindo, onde vamos ter vários segmentos para justamente dar os primeiros passos. É lógico que com a escolha, vai lá que o contra-ataque é perigosíssimo. Perigosíssimo. O Dias tentou meter em profundidade para combinar com o Valdeir, mas meteu muito profundo demais, né? Meta profundidade nisso, ficou pro Zé Carlos. Ainda o Flamengo, o Zinho vem buscar para colocar ordem na casa. Júnior. Você viu que outra saída de bola mal dada, dessa vez pelo Vitor Hugo, saiu o contra-ataque. O Flamengo precisa tomar muito cuidado. Olha lá, ó, roubaram de novo. Realmente a saída do Flamengo está complicadíssima. Você viu o Ailton nessa, né? Deixou de graça pro Luizinho, que já ligou rapidinho pro Valdeir. Agora o Paulo Roberto. E o desvio. Mas como eu ia dizendo, a respeito da Olimpíada, essa escolha de Atalanta para a sede em 96 não foi muito bom para o Brasil, não. Mas de qualquer maneira nós vamos ter que lutar, tentar e mostrar que, dependendo da situação como se encontrar o Brasil em 92, mostrar o que nós temos condições de pelo menos se candidatar.
Claro, o Zico falou que a escolha de Atlanta ficou ruim, porque agora a Grécia vai competir direto para a Olimpíada de 2000, né? Além E a do que, Olimpíada de também... 2000 é muito importante para o Brasil, que serão 500 anos de descoberta do Brasil e os 40 anos de Brasília, né? Exatamente. E a Olimpíada de ano 2000 seria na capital federal em Brasília, né? E uma das cidades hoje que realmente reúne condições de se modernizar e realizar uma Olimpíada. E Atlanta também é uma cidade das Américas, né? E você estaria de novo deixando uma competição importante no mesmo continente. Mas não sei se isso em Olimpíada funciona, né? Não sei. Depende muito do cacique. Na Copa do Mundo eu sei que é uma aqui e outra lá, mas nas Olimpíadas não sei. Com certeza o Álvaro José, todo mundo vai nos explicar se pode ou se não pode. O Luciano do Vale, né? A gente está torcendo para que possamos, né? Por que não? O importante é o Brasil reunir condições para sediar uma Olimpíada. Sem dúvida. Olha o Botafogo 0-0. Renato, muita personalidade desse garoto lateral esquerdo do Flamengo, hein? Ele avisou aqui para a imprensa carioca: não, vou encarar o gaúcho, o Renato, o meu xará, no mano a mano, não vou me incomodar. E está fazendo o seu papel, não só marcando, como saindo para apoiar também. 0-0. A torcida flamenguista vai se impacientando, vai se impacientando. Renato está muito marcado lá na esquerda do ataque rubro-negro. Josimar recomeça com o Júnior. Acompanha o ataque do Flamengo. O Júnior tentou a ligação com o Gaúcho. A bola passou no choque corporal do Gaúcho com o Gotardo e ficou lá atrás com o goleiro Ricardo Cruz do Botafogo. Depois com defeito o Ricardo, hein? Olha a inteligência e o reflexo do Renato Gaúcho. Ele pegou a bola na devolução manual do goleiro do Botafogo, você viu, e sentiu que o Ricardo ainda estava voltando. Estava meio de lado, meio no contrapé. Tentou de longe, acha até que fez o que devia, né? Fez o que o seu reflexo, que a sua sensibilidade me autorizou. Errou na pontaria, mas isso também faz parte do jogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. 39 0-0 no Maracanã, primeiro tempo, uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes no Show do Esporte, no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo. Olha o Mengo. Houve a falta, né? Clara. Foi derrubado o Zinho pelo meio-campista Luizinho, esse número 8 do Botafogo de Futebol e Regatas. Veja onde fica a bola. A 9 passos em direção ao bico direito da grande área botafoguense, lá na ponta esquerda do Mengo. Piá para levantar. Veja o Júnior ali do lado, com as mãos à cintura. E o Ricardo Cruz, preocupado no meio do gol. Olha o Piá. Tirou o Gotardo. A sobra do Zinho, a sobra do Júnior. E o Renato, lateral do Botafogo, mandando para o lado que estava virado, o que ele é de direito, porque o jogo é de campeonato. Bandeirantes, o canal do esporte. ...40 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 0-0, Botafogo e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas é a segunda. Como é que se explica isso? Será que se descontrolou um pouco nessa passagem ao Botafogo, Zico? Caiu muito o jogo nesses últimos 5 minutos. Muito chutão, muito bate-rebate. O Botafogo, apesar de estar melhor armado em termos, principalmente na volta, está se compondo melhor do que propriamente o Flamengo. Mas, de qualquer maneira, como as duas equipes precisam ganhar, eu esperava sinceramente que houvesse mais, as equipes corressem mais risco. Mas depois daquele pênalti perdido, as duas equipes passaram a se respeitar muito mais, não querem dar brecha. E vamos torcer para no segundo tempo as equipes busquem mais a vitória, porque o jogo está muito truncado ali no meio, não estão buscando as laterais do campo. E os contra-ataques do Botafogo foram mais em erros do Flamengo na saída de bola do que propriamente de acerto do Botafogo. 41-30. Primeiro tempo no Maracanã, lotado, hein? Cenário maravilhoso. Não fora esse o maior estádio do mundo, né? Templo do futebol. O Maracanã. 0-0, Botafogo e Flamengo. Tá aí o Botafogo tocando a bola. Renato chegando. Dias tentou o contorno. Veja onde está o comandante de ataque gaúcho do Flamengo.
aqui atrás, como se fosse um médio volante, né? Trocou figurinhas com o Josimar, levou bem de calcanhar com categoria. O Ailton tentou o gaúcho, ficou escondido atrás do capitão Gotardo. Olha a raça do Gotardo, né? Josimar no esticão, pegou o Renato no mano a mano com a zaga do Botafogo. Agora ele já está cercado, né? Se a câmera abrir, você vai notar que tem 4 homens já volteando o ponteiro do Flamengo. Mesmo assim, ele conseguiu o cruzamento e o escanteio para o ataque rubro-negro aí pela ponta direita. O chutão do Josimar deu certo. Pegou o Renato num contra-ataque, ele levou para cima do Carlos Alberto, ganhou, mas o Gotardo chegou muito bem e voltou para o escanteio. Tá bem o Gotardo, pelo menos ali como uma muralha, né? Na entrada da área do Botafogo. Olha o escanteio. Bandeirantes, o canal do esporte. (42:30). Olha a chance! O Ailton pegou de voleio, né? A bola foi quicando e o Ricardo Cruz estava bem colocado, não havia ninguém a meio de caminho para desviar a bola do Ailton, né? Ela ficou nos braços do goleiro do Botafogo. Um bom momento do ataque do Flamengo nos pés de Ailton, este número 8. Uma bola difícil, pegou bem sem pulo, e você vê, as duas jogadas de perigo do Flamengo foram 2 chutes do Ailton, aquele naquele córner e essa agora. Já vou perguntar para o Zico se o melhor da festa foi esperar por ela ou se foi um primeiro tempo dentro do que se previa. Se houve algum destaque individual neste jogo de marca. Olha o Botafogo chegando, o Paulo Roberto. A bola subiu. Faltando 2 minutos para o encerramento do primeiro tempo. Zico, se ficarmos assim, está de bom tamanho, foi um bom jogo, ficou devendo, teve algum destaque individual. Como é que você viu o Zico neste primeiro tempo? Bom, apesar de conhecer bem o que é esse clássico, mas eu, pelas circunstâncias atuais, eu esperava que as equipes corressem mais um risco nessa partida. O Flamengo, a meu ver, não está fazendo uma grande partida. Botafogo aproveitando dos seus erros, principalmente na saída de bola. Foi um primeiro tempo bem truncado, as jogadas sem nenhum lance pelo fundo do campo. Eu acho que o Josimar muito preso, preocupado somente em marcar, e o Flamengo perde muito sem esse ataque, e com isso você anula o Gaúcho, que é um jogador de complementação. Vamos esperar um segundo tempo com que as equipes possam buscar mais o gol. Eu acho que se aquela bola do Paulo Roberto entrasse, poderia mudar o panorama da partida. O Flamengo ia ter que sair mais e o jogo poderia ficar mais franco. Zico, grande Zico. Comentando para os amigos da Rede Bandeirantes aqui no Maracanã, este clássico do futebol carioca dentro do Campeonato Brasileiro 90, primeira fase. 0-0, primeiro tempo no Maracanã, 45 cravados. Ailton foi para dividir duro ali com o Valdeir, hein? O juiz achou que foi normal. Renato. Luizinho. Carlos Alberto Santos e o zagueiro central Gilson Jader. Esse é o Paulo Roberto, lateral direito do Botafogo, perdeu um pênalti logo a 11 minutos do primeiro tempo, você se lembra? Defendido extraordinariamente pelo Zé Carlos, goleiro do Flamengo. Olha o Júnior se virando ali em cima do Carlos Alberto Dias, a bola não passou, já está com ele de novo. Josimar, quando ele carrinhou, o jogo acabou. Termina o primeiro tempo aqui no Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Voltamos já para o segundo tempo. A vitória interessa para os dois, se eles quiserem almejar alguma coisa e não correr perigo numa classificação. A gente observou aí atentamente, o amigo da Rede Bandeirantes, por certo, também o retorno dos jogadores do Flamengo. Então, pelo menos por enquanto, o Jair Pereira mantém a mesma formação que terminou o primeiro tempo, não é, Zico? Exatamente. Não mexe nada. Pelo menos ele deve ter dado uma chamada ali nos jogadores, principalmente para não se errar tantos passes e propiciar o contra-ataque do Botafogo, que é o seu forte. Júnior, o Galo tá lá em cima. É bom dentro de campo, né? Conhecia alguma coisa, não conhecia? Eu acho que a gente veio aí na preliminar um pouquinho antes para justamente pegar um pouquinho de inspiração com ele aí, né?
Eu acho que a equipe está procurando fazer aquilo que foi programado e foi determinado nos treinamentos. É lógico que o Botafogo joga muito concentrado no meio campo, tira muitos espaços. Foi falado agora pelo próprio treinador para que a gente jogue, quando roube a bola, um pouquinho mais em velocidade, justamente para que não dê tempo aos jogadores voltarem para a marcação. Oliveira, Oi, pois não, Zico. pergunta aí ao Júnior. Pera, você vai poder perguntar pro Júnior. Zico quer fazer uma pergunta para você. Pode perguntar, Zico. Ô Júnior, eu tô falando aqui na saída de bola do Flamengo. O Flamengo está errando muitos passes aí na defesa e um deles ocasionou o pênalti no contra-ataque. Isso aí é devido à forte marcação do Flamengo ou os jogadores da defesa estão intranquilos nessa saída? Bem, é lógico que tem um certo valor a marcação do Botafogo, mas em compensação a gente também está muito parado, porque se não tiver a opção dos homens da frente, naturalmente o homem que tiver em posse da bola fica difícil para ele fazer uma jogada mais curta, justamente em função da boa marcação do Botafogo. Falou, Júnior. Tá aí o Júnior conversando com o nosso Zico lá no gramado. O Oliveira está preocupado ali. Acho que o Botafogo não mexeu também, não é, Olivério? O Botafogo também não mexeu, vai começar o segundo tempo. A palavra rápida do jogador Paulo Roberto, lateral direito do Botafogo, que vai chegar aqui para conversar com a gente. Não mexeu o time não, né, Fera? Não mexeu não, né? Não, tudo igual. Perdeu o pênalti, mas conseguiu levantar a cabeça e vem com um bom segundo tempo. Tem que ter personalidade, tem que continuar jogando. Eu tô consciente que eu errei, né? Mas errei do jeito que eu treino. Se eu mudasse de canto e errasse, eu estaria com a consciência pesada. Mas eu errei. O importante de tudo é que eu não me abati, nem o nosso time, né? Vamos continuar assim, esperando conquistar uma vitória. E o Paulo Roberto que vai para o jogo, os dois times não mudaram para o segundo tempo. O que ele quis dizer, claro, foi o seguinte: não é que ele treina sempre para o goleiro pegar. Ele não mudou o jeito que ele sempre treina e dá certo, né? Não deu certo agora na hora do jogo, não é, Zico? Exatamente. O Paulo Roberto, principalmente no ano, quando o Botafogo foi campeão, nos últimos jogos foi quem decidiu vários jogos, sempre de 1-0 com gol dele de pênalti. E ele bateu, como tem procurado bater, forte no canto, mas o Zé Carlos foi muito bem e fez uma bonita defesa. Na oportunidade que o Zico se referia, ele fez 4 gols de pênalti. Começou o segundo tempo aqui no Maracanã, 45 minutos decisivos para Flamengo e Botafogo, que você vê ao vivo aqui na Rede Bandeirantes. Zinho, primeira incursão do Mengo, veja o Júnior. Procura o Renato lá no fundo pela direita, veja a passagem do Josimar, o Renato também viu. Tentou a triangulação com o Ailton. Mas o lateral Renato dominou, tranquilizou. E já retomou o Flamengo. Júnior. Josimar. Central do Flamengo, Vitor Hugo. E este é o quarto zagueiro, Rogério. Patinou. Júnior de novo. Botafogo começa ali encolhido, né? Já rodamos o primeiro minuto. O Flamengo deu a saída e o Botafogo não passou o meio de campo, né? Foram 60 segundos de toque flamenguista no campo de ataque. E a coisa vai continuar porque, embora a bola tenha sido recuada lá atrás para o Ricardo Cruz, o árbitro Luiz Carlos Félix, apanhou uma falta ali da defesa do Flamengo no meio do caminho, ali pela meia direita, exatamente onde o Júnior está ajeitando. O Zinho está ali também à esquerda, mas o Júnior vai lançar lenha à fogueira, tentando alcançar o Nélio. A zaga tirou, olha o rebote. Mas está difícil da bola sair dali. Olha onde está o Vitor Hugo, hein? Ailton saiu com o Renato. O Josimar fez a passagem, o Renato percebeu. Ele chegou empurrando o Renato, né? Quando o Renato, lateral, fez a antecipação para evitar o cruzamento, e nem era ele, era o Dias, né, que estava cobrindo ali o Renato. Ele foi empurrado pelo Josimar, o número 10 do Botafogo, e a falta contra a equipe do Flamengo. Mas isso é que nós queremos, essa ultrapassagem do Josimar, porque é o homem surpresa. E se ele não fizesse a falta, seria uma jogada perigosíssima. 0-0, primeiros movimentos do segundo tempo no Maracanã, 2 minutos. Flamengo e Botafogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Lateral do Botafogo, veja o Paulo Roberto. Como é estatístico, né? Não é marcação, ele perdeu um pênalti a 11 minutos do primeiro tempo, defendido pelo Zé Carlos. Olha a chegada do Renato.
Ela bateu na zaga, ficou amortecida em cima do Vitor Hugo para o Zé Carlos. Está atento o goleiro do Flamengo. Amanhã ao vivo para você de todo o Brasil, 21h30 no Desafio da Rede Bandeirantes, direto da Vila Belmiro. Santos e Grêmio de Porto Alegre. Na transmissão do Luciano do Vale, comentários do Mário Sérgio, as reportagens do Tatena e do Gilson Ribeiro. Aqui na Bandeirantes, fique ligado, amanhã, 9h30 da noite. E você de todo o Brasil pode continuar chamando os telefones do Show do Esporte, dizendo se dá Grêmio, Santos ou empate, para concorrer aos prêmios da equipe da Rede Bandeirantes. Zagueiro central, Gilson Jader, se apresentando de ponta. O rebate da zaga foi curto, olha a sobra para o Carlos Alberto Dias. Ele pegou de bico de pé direito, ela saiu sem giz no taco, com efeito longe. Tiro de meta para o Zé Carlos bater. Oi, Marco Antônio. Simone. Em São Januário, o Vasco empatou com o Náutico, hein? Jorge Luiz fez o primeiro gol do Vasco e deu um empate. No primeiro gol, no gol do Náutico, o juiz tinha dito Barros e ele acabou consertando. O gol foi de Buião. O gol do Náutico foi do Buião. Buião, que já defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ponteiro direito, que lá no Náutico está jogando pela esquerda. Aqui no Maracanã, 0-0, você sabe, veja o ataque do Flamengo. Júnior. O Nélio só amorteceu. O Ailton tocou recuado o balão. Piá trabalhando com o Nélio. Tenta clarear o Flamengo. Esticou o braço. O Ailton foi saindo o goleiro. Lá dentro, o Renato cruzou. Houve a intenção clara do Ailton. O amigo da Rede Bandeirantes percebeu. Quando ele sentiu que a bola ia passar, de ajeitar com a mão, né? Ele deu sorte de não conseguir tocar na bola. Então seguiu a jogada e criou essa situação perigosíssima. E o Renato, lateral esquerdo, veio cobrir aqui o pé direito do gol do Botafogo no escanteio do Flamengo. Zico. Você pegou muito bem, Marco. O Ailton teve a intenção. Ele viu que não dava, tentou ajeitar com a mão, mas isso daí enganou o Gotardo, que também passou da bola. Ele foi muito corajoso, porque o Ricardo Cruz saiu. Ele conseguiu tocar e a bola foi devagarinho, mas deu tempo. A bola não entrava, deu tempo ainda do Renato tirar, porque o Gaúcho estava chegando junto. 5 minutos do segundo tempo no Maracanã, 0-0, clássico carioca no Campeonato Brasileiro, ao vivo para você na Rede Bandeirantes. Vale ressaltar a linda metida de bola do Nélio para o Ailton. Tudo começou com o Nélio, aliás, né? Escanteio do Zinho. Tirou ali dentro o central do Botafogo. Veja como está recuado o Botafogo. Veja essa tomada. Todo mundo ali espremido na linha média alvinegra. E vinha voltando o Renato Gaúcho, pilhado em impedimento pelo Bandeira, que corre lá pelo setor das arquibancadas do Maracanã. Zagueiro central, Gilson Jader. Carlos Alberto Santos e o capitão Wilson Gotardo. Dias. Escapulindo do Júnior. Recuo difícil para o Renato. O Renato Gaúcho se antecipou ao Renato do Botafogo. Está armado o contra-ataque do Mengo. Veja o Renato. Tentou uma finta longa em cima do Gilson Jader. A bola ia passando, hein? Desviou no corpo, nas pernas do Jader. Ficou amortecida para o Ricardo Cruz terminar com a festa deste contra-ataque do Renato Gaúcho. O Flamengo voltou marcando melhor, mais em cima. Alguns jogadores marcando, inclusive, homem a homem. Hoje, aqui na Bandeirantes, Marília Gabriela, cara a cara com Clodovil. Fique ligado, Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Botafogo. Luizinho chegando na dividida com o Júnior. Foi um choque normal, não houve realmente nada. Que passagem do Nélio, abriu um viaduto no Carlos Alberto Santos e a galera gostou. Renato tomou dele. Comandante de ataque do Botafogo, Valdeir. Rápido. Você viu a curva que ele fez, saindo pelo Luizinho. Olha o ataque do Botafogo, de Jair pela meia direita, já ligou pela ponta. Vivinho recebeu, corta bem por dentro. É um bom momento do Botafogo. Vivinho. Júnior, né? Primeiro o Júnior, depois o Ailton e finalmente o Piá tirando. É a primeira pegada do Botafogo no segundo tempo. Paulo Roberto. Luizinho chegando pela direita, Júnior em cima dele.
Recomeça Luizinho com o Paulo Roberto. Veja o cruzamento fechado, a bola picando. Na pequena área, Zé Carlos está atento e domina. Não permitindo o rebote que o comandante de ataque, Valdeir, estava buscando ali. Era até o Vivinho, o ponteiro direito, na pequena área do Botafogo. A torcida do Flamengo começa a pedir o ponteiro Paulinho no time. Bandeirantes, o canal do esporte. Enlatados Perdigão? Então manda. Eleições Governador 90. Você vai saber tudo na Rede Bandeirantes com a equipe de jornalismo da Bandeirantes. Olha o Piá chegando para o Flamengo. Aliás, o Zico comentava no intervalo que essa opção do Paulinho Carioca no ataque do Flamengo era a grande pedida, né, para mudar a forma de planejamento de jogo do Flamengo, né? Para que o Gaúcho até não ficasse tão isolado ali no corredor central do ataque rubro-negro. Renato. Bem o capitão Gotardo, bem Gotardo. O Flamengo está beliscando mais, tem razão o Zico. Está marcando mais em cima a saída, está pegando todo o rebote defensivo. Está partindo com tudo, olha o cruzamento do Josimar. Ricardo Cruz para ficar com ela. Bons momentos do clássico aqui no Maracanã para você, ao vivo pela Rede Bandeirantes. Marcação do Flamengo na saída de bola, o Botafogo não consegue se armar. Isso é muito importante, começa desde daqui do ataque. O jogo melhora muito neste segundo tempo, nesses primeiros 9 minutos de fase complementar, ganha mais ritmo, mais emoção, mais garra, mais vontade. Você já percebeu? Vivinho. Carlos Alberto Santos fez o trabalho, a girada para o Renato, se aproxima o lateral, vai lá para a boca da grande área. Vitor Hugo tirou de cabeça. Nélio tentou o Renato, que furou, mas na cobertura Josimar retomou. Olha o Renato, tem dois dele, um na bola e outro na cobertura. O da cobertura do capitão Gotardo. Ailton requenta para a equipe do Flamengo. Júnior vem com ela. Está mais veloz, tem mais ritmo o jogo no segundo tempo. Olha o Nélio. Saiu bem da falta, levou vantagem o ataque do Flamengo. Olha o Renato, chegou no fundo. Ricardo Cruz em 2 tempos, mas uma defesa perigosa, hein? Quando ele abafou, ele tinha em cima o Zinho e o Gaúcho, mas teve rapidez para se antecipar aos atacantes do Flamengo. A galera do Maracanã do Flamengo sente o crescimento rubro-negro e passa a jogar definitivamente com a equipe, passando a ser o seu 12º jogador como sempre. Ailton com o Renato, de pé esquerdo com o Gaúcho. Se ele conseguisse a tocada, hein? É que ele estava com o pé de apoio preso com a marcação do central. Gilson Jader, que prevaleceu no lance. 0-0 aqui no Maracanã, 10 minutos do segundo tempo. Uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes para todo o Brasil. Olha o Botafogo no contra-ataque, Dias. Liberou bem pela direita o Dejair. A tabela com o Carlos Alberto Dias. Foi defeituosa. Foi muito aberta, saiu pela linha de fundo, mas foi um bom arranque de contra-ataque. Tá bom o jogo, hein, Zico? Essa maneira do Flamengo jogar, arriscando, buscando a vitória, procurando seus jogadores se movimentando mais. Você vê que o Nélio agora não se fixa mais no lado esquerdo. O Zinho que se fixou mais aqui, que estava jogando bem no meio. E isso, lógico, proporciona ao Botafogo possibilidade de contra-ataque. E o futebol é isso, a gente tem que jogar para ganhar e correr riscos, é normal. Olha o toque do Flamengo, 0-0, Zico comentando para você. Exclusivo aqui na Rede Bandeirantes, as emoções deste grande clássico do futebol brasileiro. Com equipes cariocas. 0 para o Botafogo, 0 para o Clube de Regatas do Flamengo. Piá. Está aberta a zaga do Botafogo. Olha o Gaúcho. Por dentro, boa tabela com o Nélio. Tenta descer na cara da grande área. Fecha-se a zaga do Botafogo. Uma jogada bonita, artística, com um toquinho de calcanhar e tudo mais. Quase deixa o Nélio na cara do gol do Roberto Ricardo Cruz. A determinação com que os jogadores do Flamengo vieram, você vê que todas as bolas divididas o Flamengo está ganhando. E isso está dando confiança, a torcida começou a incentivar e o Flamengo está tendo maior mobilidade. O Nélio faz uma partida excelente. Jair, é desse jeito que você quer o Flamengo, né? Marcando pressão, roubando a posse de bola e chegando no toque de bola no ataque. Melhorou. Oi, Marco Antônio. Simone. No Mineirão demorou, mas saiu. O Atlético abriu o marcador. Gol de Moacir. Atlético 1, Cruzeiro 0.
Aí o Moacir, da seleção brasileira do Falcão, né? Meio campista do Galo, abrindo a contagem num clássico importantíssimo no Mineirão contra o Cruzeiro. Aqui no Maracanã, 0-0 ainda. Gilson Jader. Veja onde vem buscar a bola o comandante Valdeir do Botafogo. Aqui atrás da sua linha intermediária. Trabalha com o Carlos Alberto Santos no ataque o Botafogo. A bola enfiada em profundidade. O Vivinho está deslocado lá pela ponta esquerda. E deu um toque muito profundo. Ela saiu com tiro de meta para o Flamengo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. O amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil pode continuar chamando os nossos telefones, conversar com as nossas recepcionistas e dar o seu palpite. Amanhã dá Grêmio, dá empate, dá Santos na Vila Belmiro. Para concorrer aos nossos prêmios, você confere tudo amanhã ao vivo, de Santos, 9h30 da noite, na transmissão do Luciano do Vale. O Flamengo está tentando o toque de primeiro, 1-2 em cima da zaga do Botafogo, hein? Está criando espaços, é que está com gente a menos ali. O Botafogo não está adiantando muito as suas peças defensivas, tem sempre uma bola e dois na sobra, não é, Zico? O Botafogo agora está mais atrás, recuou muito. Dois jogadores na partida que podem ser importantes, jogadores decisivos, não estão bem. Então, parte do Flamengo, o Renato, e por parte do Botafogo, o Carlos Alberto Dias. Aí o Zico. E agora que a galera do Mengo está acesa, que balança que a cabine de transmissão da Rede Bandeirantes é uma festa. Vamos levantar voo daqui a pouquinho. Olha a falta marcada contra o gol do Botafogo lá na parede esquerda da grande área alvinegra, né? Isso aí faz a gente participar do jogo também, né, Marcos Antônio? Vamos lá. O Júnior está ali, veja o Júnior ajeitando a meia esquerda, a zaga do Botafogo em cima do Luiz Carlos Félix, o juiz do jogo. Veja a posição da bola. 8 passos da linha de fundo. Um passo, se tanto, da linha lateral esquerda da grande área. E o Júnior para a cobrança. Muita expectativa no Maracanã, 15 minutos do segundo tempo, 0-0. Flamengo e Botafogo, Campeonato Brasileiro, primeira fase. Flamengo é do grupo B, Botafogo do grupo A. Está lá o Júnior. Dois homens apenas na barreira em diagonal pelo canto esquerdo do Ricardo Cruz. Olha o Júnior levantando no segundo pau. Tirou de cabeça o central do Botafogo, subiu o Ricardo Cruz, dominando em cima do zagueiro central, o Vitor Hugo, que estava ali à boca da caçapa, esperando o desfecho do lance. Deu falta em cima do goleiro do Botafogo, na pequena área alvinegra. O Juninho vai para aquecimento no banco do Botafogo e o técnico Valdir Espinosa vê o seu time nesse momento do jogo tomar um sufoco, né, Espinosa? E agora nós temos que quebrar o ritmo, nós estamos tentando ter o mesmo ritmo, quer dizer, aí saímos errados de trás. Nós temos que agora ter mais tranquilidade para sair, tocar mais a bola, para mudar o ritmo de jogo, que nessa velocidade está favorecendo o Flamengo. Você põe o Juninho, né? Ele deve entrar agora. Sai quem? Vamos ver agora aí. É engraçado, Marco Antônio, essas bolas que levantam na área. Quando o goleiro sai, você já vê, antes se acontecer alguma coisa, o juiz já está marcando. O Paulo não sabe nem o que vai acontecer. Tá certo, Zico. A bola está no ar, o juiz já está marcando, né? Pelo sim e pelo não. Fazendo isso dos dois lados, né? Não é só do lado. Não, lógico, é normal, é hábito, é perigo de gol. Perigo de gol. Bandeirantes, o canal do esporte. Eleições Governador 90. Nesta quarta-feira, a partir de quarta-feira, do primeiro voto depositado ao último voto apurado, tudo aqui na Rede Bandeirantes com a equipe de jornalismo da Bandeirantes. Fique ligado. Galera do Mengo começa a pedir o ponteiro esquerdo Paulinho Carioca, gritando seu nome nas tribunas do Maracanã. Vejamos se o Jair se sensibiliza, né? 0-0. É uma mudança, Marco, radical, porque entre o Zinho e o Paulinho para jogar ofensivamente, é lógico que o Paulinho tem muito mais características,
porque o Nélio faz um bom trabalho de meio campo, ou então ele escolhesse para tirar o Nélio, para o Zinho fazer aquela função. Mas eu acho que o Nélio está bem na partida, não pode sair. Então, entre escolher, o Zinho seria uma opção para saída e a entrada do Paulinho para jogar aqui em cima do Paulo Roberto. Aí o Zico, comentando para você, exclusivo aqui na Rede Bandeirantes. Paulo Roberto, Josemar, uma caixa no chão e no recuo para os braços de Zé Carlos. Amanhã, 9h30 da noite, no desafio da Rede Bandeirantes, ao vivo para todo o Brasil, da Vila Belmiro, Santos e Grêmio de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. O Juninho que vai entrar é aquele mesmo jogador que foi contratado, que jogou pelo Santos e que estava no futebol mexicano e que há 2 meses estava sem clube. Meio campista. Daí o Nélio. Ficou sozinho contra 3 homens do Botafogo, né? Tentou o lance individual e foi bloqueado. Um erro duplo de cálculo do zagueiro central Vitor Hugo e do ponteiro direito Vivinho do Botafogo, né? E a cobertura foi no recuo para Zé Carlos, goleiro do Mengo. 18 minutos do segundo tempo aqui no Maracanã, 0-0. Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Olha o Gaúcho no ar, ganhou bem do capitão Wilson Gotardo, né? Mas não havia ninguém para se aproveitar. E o Ricardo Cruz saiu a tempo, mas saiu mal, hein? Já retomou o Gaúcho. Olha o Flamengo chegando. Bem o Wilson Gotardo. Foi normal, ele esticou a perna, se antecipou na bola. E depois o Renato tropeçou, caiu, encenou. E o juiz não embarcou. Segue o jogo 0-0. Luizinho. Lateral Renato do Botafogo. Um lance desse do Renato, se é na Itália, o juiz dá falta contra ele. Dá falta contra, né? Porque isso é jogar o juiz contra a torcida. Contra a torcida. Aliás, o Botafogo começa a obedecer um pouco mais o seu técnico Valdir Espinosa, esfriando um pouco o jogo, saindo com um toque mais lento em direção ao campo de ataque, né? O Espinosa disse agora ao Oliveira que quer que o Botafogo não entre na correria do Flamengo, né? Ou na rapidez, digamos assim, do Flamengo. Não convém ao Botafogo, segundo o seu técnico. Paulo Roberto. E é difícil, Marco Antônio, para uma equipe manter um ritmo forte de marcação-pressão o tempo inteiro. O Flamengo veio tentando fazer pelo menos um gol nesses primeiros 20 minutos. E agora também ele vai diminuir um pouco para, quem sabe, aumentar depois dos 30 minutos. Reservar um pouco de gás, né? É lógico. Olha o Botafogo subindo, o Renato pela esquerda. Luizinho se apresenta pela ponta. Saiu bem do Josemar, hein? Dias. Vivinho. Saiu do Ailton. Que jogada interessante, inteligente desse Luizinho. Ele só virou o pé no chão para fazer a bola fazer a curva e ir em direção ao Dias, que estava na meia-lua. A zaga percebeu e tirou. Olha onde está o Zinho lá pela meia direita. Tentou o pique da bola. E o Carlos Alberto pegou com ela. Agora o outro Carlos Alberto Dias. E o comandante de ataque Valdeir. Toque do fogão. Botafogo no campo de ataque 0-0 no Maracanã. 21 do segundo tempo numa transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Paulo Roberto, tá aí o lateral do Botafogo. Zinho acompanha. O Paulo chegou no fundo no cruzamento. Tirou o piá. Olha a sobra do Botafogo. Tirou o pé, hein? Tirou o pé o Luizinho. Claramente na carrinhada do Júnior. Respeito é bom e todo mundo gosta. Bandeirantes, o canal do esporte. Nesta noite, neste domingo, aqui na Rede Bandeirantes, Marília Gabriela, cara a cara com Clodovil. Sai o jogador de Jair do Botafogo, entre o Juninho com qual a instrução do Espinosa, Júnior? Com bastante liberdade, né, do setor de meio campo para frente, procurando encostar bastante no Valdeir. Uma movimentação grande, minha do Carlos Alberto Dias pelo setor esquerdo. Já era para o Juninho começar jogando, o Berg não teve condições para essa partida, mas agora ele vai estrear com a camisa do Botafogo. Juninho, ainda não entrou, está ali na beirada do campo aguardando que a bola saia. Para que seja processada a substituição. Vai sair o Dejair, número 11. Foi um falso ponto esquerdo. Olha o Vivinho chegando no fundo. Boa trava, bom o corte. Deixou cair do piá. Meio lento na bola o Carlos Alberto Santos. Mesmo assim deu para o Luizinho. Olha o Botafogo tentando.
ficou ciscando ali, foi difícil de sair. E por último, o jogador Carlos Alberto Santos chutou como pôde, né? Meio torto. A bola saiu com efeito pela linha de fundo, foi só tiro de meta para o Zé Carlos bater. Não muda muito a forma de jogar do Botafogo, continua os jogadores de ataque, na saída do Dejaí, entrada do Juninho, um jogador também de meio campo, mas continuam todos se movimentando e naturalmente o Carlos Alberto Dias é que deve ser o jogador que vai cair mais pelo aquele lado. E o Juninho, como ele bem disse, vai ter liberdade para trocar, fazer tabelas e puxar o contra-ataque junto com o Valdeir e com o Luizinho. É a primeira substituição na partida, né? Saiu o ponteiro Dejair do Botafogo e entrou Juninho com a número 16. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. O jogador Paulinho, com a camisa de número 16, que foi tão pedido pela torcida do Flamengo, já está no aquecimento no banco de reservas do Flamengo. Ponteiro canhoto que já defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras, você se lembra, né? Paulinho Carioca. Um ponto ofensivo, né? Primeiro contato do Juninho com o ataque do Botafogo. O Renato passou, ele percebeu. Josimar trancou tudo ali. Saiu no pé de ferro e o rebote pertence ao Juninho, ainda o Botafogo. Valdeir tentou a proteção, foi desarmado. O comandante Gaúcho foi buscar serviço lá na linha média do Clube de Regatas do Flamengo. Depois de resistir 20 minutos ao Flamengo, conforme o Zico já registrou aqui para o amigo da Rede Bandeirantes, está soltando o breque de mão a equipe do Botafogo, hein, Zico? Liberou mais. O Flamengo, é lógico, não ia aguentar impor aquele ritmo de marcação e com isso o Botafogo agora está tendo mais folga e está saindo mais. Já podemos dizer, e o amigo da Bandeirantes já percebeu que o jogo passou a ser equilibradíssimo nesta passagem do segundo tempo. 0-0. Carlos Alberto Santos, ele tem o Paulo Roberto, se quiser pela direita, não quis, preferiu o Júnior. Que voltinha, que meia-lua espetacular no Josimar, mas a cobertura foi do Ailton, hein? Ainda o Botafogo, olha a pressão alvinegra, 0-0. Paulo Roberto livre aqui, o Zinho está muito por dentro. Somente agora chegou o Piá. Já trancou ali a direita do ataque do Botafogo. Ainda deu rebote, hein? O Dias com o Paulo Roberto. Cruzamento a meia altura. Rogério tirou bem. Vem buscar aqui atrás o comandante Gaúcho, saindo com o Renato deslocado pela ponta esquerda. Ele vai na paralela ali pela linha lateral, hein? Deixou sentado o Gotardo, bem o Renato, olha o cruzamento, Gaúcho. O Renato, lateral, encostou e desequilibrou, normalmente no choque normal. Ambos partiram para a bola, o comandante, ela passou limpa e na cobertura, o recuo para o goleiro Ricardo Cruz do Botafogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Renda do jogo, 20.710.400 cruzeiros. Público pagante, 71.634. No geral, 79.095 torcedores. Objetivo cumprido, então, né, do trabalho promocional, do esforço dos cariocas na promoção, no seu reencontro com o futebol, no seu grande templo que é o Maracanã. A meta era 80 mil pessoas, 79 mil e poucas no total aqui no Maracanã. Público pagante, 71.634. Uma festa bonita aqui no Maracanã neste clássico. Vivinho, olha o Botafogo criando asas, tentando voar o fogão. Vivinho, boa tabela, recebeu de volta Vivinho. Que lance individual bonito. Valdeir apanhou com pouco ângulo, né? Ele tinha que girar e meter pro gol. Fez tudo isso, pegou sobre a bola, ela subiu e passou com perigo, mas foi bonita a jogada alvinegra. É a jogada tradicional do Botafogo, tabelas curtas, rápidas, o Valdeir virou muito bem, num lindo passe do Vivinho e chutou, mas a bola subiu. Agora aqui no Maracanã, hoje diminuiu os carões, que normalmente dão uma média de 20% de pessoas que não pagam. Você vê aí que foi 71 mil pagantes, mas 79 presentes. Normalmente dá uma média de 20%. Hoje baixou para 10% de não pagantes. Já está melhorando. E o técnico Jair Pereira vai fazer duas alterações. Ele vai tirar número 9, Gaúcho, e também Zinho, número 11. Vão entrar Marquinhos, que é volante, número 14,
e o Paulinho, jogador de número 16. O Paulinho está falando aqui. Pra frente, eu vou jogar na ponta e o Marquinhos vai estar na meia. Ele colocou, portanto, um jogador para segurar mais o meio campo e outro para dar mais força ofensiva. Deixa eu ouvir o próprio Jair Pereira. É, você coloca um para proteger um pouco mais, mas o outro vai jogar enfiado, você quer o time no ataque, né? Ué, mas ele trancou e destrancou, ele puxou o lençol, cobriu a cabeça e deixou o pé de fora, Zico. Como é que foi essa? Se é que você vai nos explicar. Bom, ele vai confiar na partida que o Nélio fez contra o Vasco da Gama, que decidiu jogando de centroavante. Quer dizer, era a oportunidade do Gaúcho. Vamos lá, Marcos. Renato chegando na linha de fundo. Olha o cruzamento. Saiu bem o goleiro do Vasco, o Botafogo do Ricardo Cruz. Pegou ali em cima da cabeça do Nélio, hein? Então, contra o Vasco, o Nélio jogou muito bem de centroavante. E era hora do Gaúcho pelo menos aparecer na partida, porque a tendência é o Paulinho, um jogador que leva muito bem a bola para a linha de fundo para municiar o centroavante. Então ele procurou reforçar, já que botando o Nélio e tirando o Zinho, ele procurou reforçar o meio-campo com o Marquinho. Tentativa válida. Aí o Marquinho, o Gaúcho deve estar pensando, puxa vida, agora que o centroavante teoricamente vai ter vez, eu estou saindo, né? Paulinho Carioca na primeira foi desarmado pelo Paulo Roberto. A bola foi partida em movimento. Você viu a gesticulação do árbitro Luiz Carlos Félix. Recomeça tudo Paulo Roberto com nova cobrança de falta por parte do Botafogo. Ele poderia também passar o Nélio mais para trás. É que ele não conhece bem as características do Nélio, que é um jogador que nas categorias de júnior também jogava nessa posição de meio campo. Então ele preferiu não arriscar e colocar o Marquinhos, que é um homem de meio. Os 3 cartões que o árbitro mostrou na partida no primeiro tempo sossegaram no aspecto disciplinar ao jogo, hein? Ailton e Renato do Flamengo na hora do pênalti. E depois o Gilson Jader do Botafogo, todos no primeiro tempo, antes da metade do primeiro tempo. Dali pra cá o jogo sossegou. Tá aí o Júnior. Juninho pela direita. Ele evitou o recuo do Paulinho. Paulo Roberto se apresenta, bom toque. Olha o Botafogo transando ali pela linha intermediária. Luizinho. Carlos Alberto. Ela voltou pro Luizinho aqui. Carlos Alberto. Ficou fechado. Fez um recuo precipitado. O Gotardo, sem o Renato fungando, né? Acabou recuando da linha média pro Ricardo Cruz. Um ponto a se destacar, você vê que esses cartões, 2 por reclamação e 1 foi o do Botafogo porque segurou. Então você vê que está um jogo disputado, aguerrido, mas sem violência. Sem nenhuma violência. Realmente tem razão o Zico. Jogo limpo, né? Claro que como um clássico disputado, com muita garra de parte a parte, com muita disposição, com muita entrega das duas equipes, mas onde a lealdade tem sido a tônica, né? Melhor para você que vê essa partida, este grande clássico ao vivo pela Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. Enlatados Perdigão? Então manda. Amanhã, 9h30 da noite, direto da Vila Belmiro, Campeonato Brasileiro ao vivo pela Rede Bandeirantes. Santos e Grêmio, com Luciano do Vale, Mário Sérgio, Datena e Gilson Ribeiro. E você de todo o Brasil pode continuar chamando os nossos telefones, arriscando o seu palpite da Grêmio, da empate ou da Santos. Oi, Marco Antônio. Simone. No Mineirão, o Atlético fez o seu segundo gol. O gol foi de Gilberto Costa na cobrança de pênalti. Você está contente, não? Acho que sim, viu? E em Goiânia, o Palmeiras também fez o seu segundo gol. Careca, Goiás 0, Palmeiras 2. Estão caindo 2 invictos, né? O Goiás e o Cruzeiro. Vão ficar invictos do campeonato, o Vitória da Bahia e o Atlético Mineiro apenas. Tá certo. E o Palmeiras desencantando, né? Registrando uma boa vitória parcial até agora em Goiânia, que é sempre difícil, 2-0. Lá em Minas, 2-0 pro Galo, em cima do Cruzeiro. Choque dos líderes dos 2 grupos do Campeonato Brasileiro. Aqui no Maracanã, 0-0, veja o toque do Botafogo. Luizinho, ele prendeu muita bola e o Marquinhos acabou desviando em lateral para o Botafogo aqui pela ponta direita. Nesse Campeonato Brasileiro, você vê que a tônica tem sido as equipes de casa perderem. Tá certo, Zico. Será que o fator local tem tirado do centro o melhor equilíbrio emocional as equipes que jogam em casa, né? Pode ser, né? A obrigação de ganhar. É, pesa sempre, né? 32 do segundo tempo, 0-0. Renato, veja o lateral do Botafogo onde está. Jogou lá no segundo pau, Júnior chegou. Pega o Piá, hein?
Bem o Piá, e a bola não saiu. Na dividida, o troco ficou com o Paulinho Carioca. Veja onde está o ponteiro canhoto. Está fazendo quase que a mesma função, né, que o Zinho vinha executando. Jogando encolhido. É porque o Botafogo está pressionando. Já já o Zico explica. Olha o comandante de ataque, Valdeir. Ah, pegaram. O Rogério pegou o pé de apoio do Valdeir, que tentava a penetração pela direita do ataque do Botafogo. Uma bola de perfil que vai levar perigo para a meta do Flamengo, hein? Para confirmar o que o Zico disse, até ontem foram 26 vitórias dos mandantes, foram 29 jogos de empate no campeonato e as equipes que visitaram surpreenderam 17 vezes nesse campeonato. Portanto, venceram muitos jogos fora de casa. E o empate sempre é bem recebido para quem visita, né? Evidentemente. Olha a falta contra a equipe do Flamengo ali pela direita do ataque do Botafogo. Paulo Roberto com o dedo no gatilho. 2 homens só na marcação da barreira do Flamengo. Júnior. Paulinho Carioca vem buscar o rebote. Foi falta. Passou o rodo ali claramente o Luizinho do Botafogo em cima do jogador do Flamengo. Viu tudo e puniu o Luiz Carlos Félix. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Daqui a pouquinho, no encerramento do show do esporte de hoje, compactos de Goiás e Palmeiras para toda a rede Bandeirantes. E de Botafogo e Flamengo, este clássico que a rede vê, exclusivamente para São Paulo e Rio. ...34 minutos, faltando 11 para o encerramento desse grande clássico, 0-0. Curiosamente, os 2 goleiros não foram muito exigidos pelos 2 ataques, embora a movimentação de área a área, pelo menos na vontade, tenha sido intensa, né? Mas não foram criadas situações diretas, só para queimar, né? Daí os Zé Carlos tendo que se atirar aos pés do atacante do Botafogo para evitar o pior ali. O número nesse jogo de chutes a gol foi muito baixo. Está sendo muito baixo. Zero a 0. O Botafogo teve uma grande chance a 11 minutos do primeiro tempo. Você se lembra no pênalti cometido em cima do Valdeir, que o Paulo Roberto bateu e o Zé Carlos fez uma grande defesa. 35 segundo tempo, 0-0 aqui no Maracanã. Tá difícil do Valdeir ajeitar, o Júnior já tomou, Paulinho Carioca. E o Nélio foi pego ali no pé de apoio. Uma falta clara do zagueiro central do Botafogo, Gilson Jader, que o juiz fica conversando à distância, chamando a sua atenção. A cobrança o Marquinhos, está aí o número 14. Que entrou no lugar do comandante Gaúcho. O Paulinho entrou no lugar do Zinho, número 11, você se lembra? O técnico Jair Pereira já gastou as 2 da regra 3, a que tinha direito nesta partida contra o Botafogo. 36 do segundo tempo, 0-0. Josimar. Deixou batido o Dias. Veja o Josimar se mandando pela ponta do Flamengo. A bola passou pelo Renato, tocou curta a zaga, quase que um presentaço pro Nélio, hein? Tirou como pôde ali o central Gilson Jader. Renato recebendo de Josimar. A bola foi tocada no corpo do Renato pelo capitão da equipe do Botafogo. E nesse bate-rebate ganha o goleiro Ricardo Cruz o tiro de meta. As mudanças do Jair Pereira ainda não surtiram efeito. Paulinho entrou no momento em que o jogo caiu, principalmente a marcação do Flamengo. E o Botafogo equilibrou o jogo. E agora as equipes, eu acredito que não vão querer se descuidar para perder a partida nesses últimos 8 minutos. Aliás, se o Zico me permite, ele matou a charada na hora da substituição, né? Quando ele ficou em dúvida quem devesse sair, né? Realmente, o Gaúcho poderia ficar. E o Nélio recuado para o lugar do Zinho, ali no meio de campo, na armação. Ele tinha mais mobilidade, dava mais agilidade, mais rapidez à saída do Flamengo. Agora ele fica como o Gaúcho, né? Plantado na frente, esperando chegar a bola. É um ponto morto, como foi um ponto morto, não por
por moto próprio, né? Por vontade própria, mas pelo esquema do Flamengo, o Gaúcho até ser substituído, não, Zico? Porque no momento que você entra no jogo, até aquecer, leva um certo tempo. Então, o Nélio talvez estava bem, movimentando bem ali atrás. Poderia continuar isso, poderia favorecer para o Paulinho. O Marquinhos entrou frio e não é um jogador de chegar ali junto do atacante. O Nélio já chega mais. Então, ficando o Gaúcho e o Nélio, o Flamengo ia ter praticamente 4 na frente. Poderia correr mais risco, mas o Jair não quis correr risco. Então, preferiu se resguardar, botando um jogador mais fresco atrás. E com isso, o Nélio, você vê, está tão isolado quanto o Gaúcho ficou durante o tempo todo. Da mesma forma. Oi, Marco Antônio. A única diferença é que o Nélio tem a número 10 e o Gaúcho tinha número 9. Diga, Simone. Em Goiânia, lá no Serra Dourada, terminou em Palmeiras 2, Goiás 0. Muito bem, tá aí uma vitória importante do Palmeiras. Estava precisando de um resultado desses, né? Para acalmar um pouquinho as coisas lá pelo Parque Antártica, que estavam realmente em ebulição, você sabe. Olha o Botafogo 0-0 com o Flamengo. Está marcando o impedimento, o bandeira que corre aqui pelas tribunas. O juiz está de costas, não percebeu, deixou seguir. Então o Valdeir girou lá pela esquerda, o Renato se apresenta. O Dias não percebeu, meteu no segundo pau, Vivinho! Gol! Vivinho, número 7. Uma bola atravessada depois de um corta-luz entre o lateral Renato e Dias. Ela caiu no segundo pau, Vivinho fechou, meteu a cabeça apertado, quase sem ângulo. Venceu no canto esquerdo o goleiro Zé Carlos. Na marca dos 39:30 do segundo tempo no Maracanã. Sai na frente o Botafogo, Vivinho, número 7. Botafogo 1, Flamengo 0, Zico. Uma bola muito bem metida, atravessada, se não me engano, do Carlos Alberto. Encontrou, foi realmente um passo. Na medida, ele olhou, viu o Vivinho entrando. O Vivinho foi muito feliz por trás do Piá. Cabeceou e o Zé Carlos, eu acho que a bola estava... Não acreditou que a bola pudesse passar entre ele e a trave. Só tinha aquela brecha para a bola passar. O Vivinho foi muito bem, acreditou e fez o gol. Um gol que poderia sair para os dois lados. O Botafogo teve tranquilidade porque soube esperar, aguentou bem a pressão do Flamengo no início e depois é um time muito bom de toque de bola, jogadores que se movimentam por todo o campo e conseguiu esse belo gol através do Vivinho. Muito bem, 1-0, Olivério. Temos trenas, Starret de todos os tamanhos, né? Porque essa vai precisar de uma treninha pequena, né? Foi bem de pertinho, foi quase que a queima-roupa. Já o Olivério explica. Porque o Dias está armando o Botafogo. Olha o Júnior. Tocou bem por dentro. Luizinho ajeitando pro Dias. Piá aliviou. A retomada do Botafogo. Bom toque de bola para Paulo Roberto. Ele viu o Juninho lá na esquerda. Chegou o Josimar para meter o peito na bola e sair com ela. 41 minutos do segundo tempo. Botafogo 1, Flamengo 0. Vivinho, número 7. Bandeirantes, o canal do esporte. Agora um lance importante que o amigo da Rede Bandeirantes viu quando o Renato passava. Maracanã inteiro teve a impressão que ele foi pego no pé de apoio, todo mundo partiu em cima do juiz, mas que deu azar, né? Olha o Vivinho, tá descendo pela direita no cruzamento de bola atravessada. A bola foi desviada, voltou ainda pro Vivinho, autor do gol do Botafogo. Já foi desarmado. Eu dizia que o juiz deu azar, porque quando ele partiu por lance, ele acabou se chocando com o jogador que estava à sua frente, né? Mas sabe o que acontece, Marco Antônio? Você passa o jogo todo se jogando, procurando cavar o pênalti. Quando ele acontece, o juiz acha que você se jogou de novo. Então esse é um problema de você, às vezes, querer jogar o juiz contra a torcida. Uma bola que não tem nada a ver, você dá um mergulho, cava o pênalti. Aí quando acontece, aí ele não dá. Ele acha que você cavou também. Detalhe importante, o pênalti realmente aconteceu nessa passagem, não, Zico? Eu achei que no momento que o Gotardo perdeu a bola, ele visou a bola, mas o Renato deu um toque para o meio e com isso ele acabou tocando no Renato. Muito bem. Bandeirantes, o canal do esporte.
42:30 do segundo tempo. O Botafogo sai na frente no gol de cabeça de Vivinho, ponteiro número 7. E o Espinosa vai mexer, hein, Olivério? Para ganhar tempo até com a substituição, colocar um jogador mais de marcação, vai entrar no número 15, Pingo, ex-jogador do São José. Sai Vivinho, autor do gol, com a camisa 7. Vai sair Vivinho, autor do gol, número 7, para a entrada de Pingo, número 15. Faltando 2 minutos para o encerramento deste clássico do futebol carioca. Ao final do jogo, o Olivério vai com a sua treina Starrett medir ali a distância do gol do Vivinho, o primeiro gol da partida, que vai premiar um dos amigos da Rede Bandeirantes que escreveram dizendo: eu quero ganhar um prêmio. Tentar adivinhar, Marcos, ela deve dar 1,5 m mais ou menos. Se tanto. Um prêmio sob medida da Starrett. Trenas Starrett. 1-0. A falta em cima do Carlos Alberto Santos, que vai dar a chance para a entrada do Pingo na equipe do Botafogo. Zico, faltando 1 minuto, sem descontos, né? Você já disse no momento do gol, ele tanto poderia sair para lá como para cá. Achou que foi justa a vitória do Botafogo se ficarmos assim, Zico? O Botafogo teve melhores oportunidades, claras. Quer dizer, o gol e o pênalti que perdeu. Aproveitou um, quer dizer, aproveitamento de 50%. Flamengo, se podemos dizer, não teve assim nenhuma bola perigosa, clara de gol. A única que teve, que o zagueiro do Botafogo tirou naquele chute do Ailton no primeiro tempo, poderia complicar porque o Bandeira estava com a bandeira levantada, dando que a bola tinha saído. Então eu acho que em termos de oportunidades o Botafogo aproveitou melhor. Foi um jogo equilibrado. No momento que o Flamengo teve melhor na partida, não conseguiu transformar isso em gols, que foram aqueles 20 minutos do segundo tempo. E com isso o Botafogo, que toca muito bem a bola, agora vai procurar tocar ao máximo, passar o tempo, que falta só 1 minuto. Pro Galinho, vitória justa. Olivério. Aqui o Vivinho, daqui a pouco a gente vai poder ouvir o Vivinho. Ok. Acompanhamos então os momentos finais, o toque de bola, vai a loucura, a galera do Botafogo no toque de olé, olé. Olivério. Aproveitar esse ataque do Flamengo, depois eu converso com o Vivinho. O primeiro gol com a camisa do Flamengo, né, Vivinho? Do Botafogo. Graças a Deus, né? Mas a gente vem trabalhando para isso mesmo. Mas apesar de ter sido o primeiro gol, muito sabor, porque foi o do Flamengo. Olha o escanteio, a última chance do Flamengo aqui pela ponta esquerda. Júnior vai para a cobrança, Botafogo 1-0, gol de Vivinho. Tirou bem a zaga do Botafogo de cabeça, olha o rebote. Vem buscar aqui atrás o Valdeir, o comandante de ataque do Botafogo, em cima do Júnior. Lateral para o Mengo, tem pressa Júnior. Paulinho com Júnior. 45:30, estamos nos acréscimos. Olha a atravessada do Júnior. Tirou bem de cabeça em cima do Rogério, o quarto zagueiro do Mengo, que estava lá em cima, na base do desespero, né? Não há tempo para mais nada. Termina o clássico do Maracanã, vitória do Botafogo, gol de Vivinho, 1-0. Olivério Júnior. Renato